Dando continuidade à lição de número 13 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, agora vamos para a última parte da nossa lição, que é o tópico de número 3. O tópico de número 2, nós fizemos um comentário bem acentuado, onde falamos do campo de batalha, falamos sobre as astutas ciladas do inimigo, os dardos inflamados e a concentração de esforços no dia mau, mas também lembramos que a guerra acontece coletivamente e o inimigo utiliza-se de várias astúcias contra a própria igreja. Mas, além disso, o conflito contra o reino das trevas não é simplesmente uma luta contra um ser humano. A batalha, portanto, não é física, ela é tratada no reino espiritual. E as agências das potestades do ar são identificadas por Paulo como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Eles são poderosos, eles são malignos, eles são astutos. Bem, mas apesar de tudo isso, a Bíblia convida, incentiva e ensina a igreja a lutar. E não só para lutar, mas também para vencer. Por quê? Porque acima de todos esses principados e potestades está o Senhor da igreja, que ressuscitou e está vivo, glorificado à direita do Pai. E porque está vivo, glorificado à direita do Pai, intercedendo por nós, ele é aquele citado nas Escrituras, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por causa disso, a igreja é vencedora. O último ponto fala apenas das armas, que são indispensáveis. E o nosso comentador destaca as 6 peças da armadura. A primeira peça, o cinto da verdade. A segunda peça, a couraça da justiça, que enfatiza a retidão. A terceira peça, os sapatos que lembram o evangelho da paz, que enfatiza, portanto, as boas novas. A quinta peça, o capacete que enfatiza a salvação, a convicção de salvação. E a sexta peça da armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bem, essa armadura aqui no texto é a completa armadura de Deus. Ele, como já expliquei no início, ele usa aqui uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura é panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. É assim que o cristão deve estar, com todo o equipamento fornecido, o equipamento dado por Deus. A primeira peça da armadura, que é o cinto da verdade, ela retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado durante o combate. Dá mobilidade ao soldado durante o combate. Ela faz uma referência à verdade da doutrina de Cristo, mas também à integridade do soldado. A segunda peça, que é a couraça da justiça, ela trata de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. A couraça protege os órgãos vitais. Espiritualmente falando, é uma referência à justiça de Cristo, mas também à retidão do soldado no campo de batalha. A terceira peça
que é os soldados, ou, aliás, os sapatos que calça os pés, que protege os pés com a preparação do Evangelho da Paz, fala de firmeza, da firmeza que o Evangelho pode proporcionar à pessoa e a prontidão do soldado para testemunhar de Cristo Jesus. O escudo da fé, ele protege o corpo inteiro dos dardos incendiários ou dardos inflamados do maligno. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas e até das rebeliões disparadas pelo diabo. O capacete da salvação. Ele é pesado, resistente, pronto para resistir, e também fabricado naquela época, era fabricado com bronze, com ferro, e servia para dar proteção à cabeça. Isso nos lembra da convicção, da certeza de salvação que precisamos ter, mas também, já que protege a cabeça, fala de uma proteção quanto aos pensamentos, que devem ser pensamentos santos, pensamentos relacionados às coisas de Deus e, acima de tudo, a proteção espiritual da nossa mente, porque a batalha ocorre na mente, e isso é, de fato, uma necessidade, é preciso se lembrar isso com muita frequência. E, por último, fala, essas 5 primeiras peças são as peças defensivas, armas defensivas. E a espada, que é a última mencionada, é uma arma tanto defensiva como ofensiva quando necessário. Assim, o cristão precisa estar o tempo todo preparado também com a espada do Espírito, que é identificada como a palavra de Deus. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, como também para derrubar as fortalezas satânicas que se levantam contra a vida do cristão. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis, permanecermos firmes. Então a batalha envolve também resistência. E a resistência se dá principalmente com oração no Espírito, vigilância e perseverança. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E os ardis de Satanás não podem ser superestimados e nem subestimados. Você precisa ter o equilíbrio para entender que o cristão não deve subestimar o poder de Satanás e também não deve superestimar. Por quê? Há cristãos que nesse campo da batalha espiritual têm muita facilidade de espiritualizar tudo e ver demônio em tudo, em qualquer coisa. Não é também assim. É preciso haver equilíbrio. É necessário que a Igreja de Cristo, que o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, esteja capacitado com estas armas espirituais para enfrentar toda e qualquer oposição de Satanás, seja através de astutas ciladas, seja através de ardis inflamados do inimigo lançados contra a mente, ou seja através da concentração de esforços no dia mau. Venha como vier a estratégia maligna, a igreja precisa estar preparada com todas estas peças da armadura espiritual. Vou citá-las de novo: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos ou calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E
claro, a resistência. E a resistência é representada pela oração no espírito, vigilância e perseverança. Que o Deus eterno nos abençoe, nos guarde no temor de sua palavra e que sejamos vitoriosos em tudo, como diz Paulo. Sejamos mais que vencedores para a glória de Deus, hoje e sempre. Amém.